Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a estarem em pé. Nós vamos orar a Deus para nós iniciarmos nosso culto de ensino e escola bíblica nesta noite. E que o Senhor nesta noite possa falar conosco nos louvores, na palavra, e que Deus possa tocar em nossos corações e ao sairmos daqui saímos um pouco mais edificados pela palavra do Senhor. Amém? Vamos orar também pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando lá do seu lar e estamos no mesmo espírito buscando a face do Senhor. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa e na tua presença para adorar o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Venha falar conosco nesta noite, Senhor, pela tua palavra. Queremos ser tocados, Senhor, por ela e transformados, meu Deus querido, de glória em glória e de fé em fé. Oramos nesta hora também, Senhor, pelos irmãos que nos acompanham, Senhor amado, por esta live. Que o Senhor possa falar com eles, ó Deus, trazer edificação, trazer a tua bênção sobre as suas famílias e sobre os seus lares. Somos gratos, ó Deus, por casa e na tua presença, Pai. Fala conosco, Senhor, e manifesta teu poder e tua glória. Nesse momento, Senhor, nós vamos louvar o teu nome. Receba, Senhor, os louvores e a adoração, e que tudo que for feito aqui, Pai, seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, agradecidos, ó Deus, porque até ajudado. Oramos também por aqueles que estão vivendo um momento de luto, ó Pai. Abençoe a família do pastor Sebastião Rodrigues, que neste dia foi recolhido à glória, Pai. Visita a igreja que ele pastoreou durante tantos anos, ó Pai, e a família enlutada, e os demais amigos, ó Pai querido, da Assembleia de Deus ali em Cuiabá. Tome em tuas mãos também, Senhor, os líderes que agora terão que suceder, ó Pai, dando continuidade à tua obra naquele lugar. Oramos também por aquele que tem um parente, um ente querido, enfermo nesta hora, lutando, meu Deus querido, contra este vírus. Dá saúde, Pai, e concede vida e concede vitória, e que tudo seja, Pai, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai, e já te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos juntos louvar o nome do Senhor. Somebody, oh,
obrigado, Deus querido, nesse instante, Senhor, de oração. Nós nos colocamos na Tua presença para te agradecer, Senhor. Por mais um dia, Senhor, que temos a oportunidade de te adorar, de te agradecer. Ó, Senhor, também te adorar com as nossas contribuições, ó Deus, conforme tudo que o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, ó Deus querido, por ter provido, ó Deus querido, por ter, ó Deus querido, não deixado faltar nada aos teus servos. Ó, Senhor, nesse instante, eu me pedir que o Senhor abençoe a cada um dos teus servos e continue tendo um coração generoso para contribuir com a tua obra, para que essa obra continue com as portas abertas, para que outras vidas, ó Deus querido, venham ter a oportunidade de ouvir a tua palavra, do Evangelho deste lugar, ó Deus, serem salvos e libertos. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos nesse momento ler a palavra de Deus. Nós estamos iniciando um novo trimestre. Estamos iniciando um novo trimestre da nossa escola bíblica. E durante essa e mais
Durante esses próximos 3 meses, nós estaremos estudando uma lição muito importante, que ela vai falar sobre a seguinte temática. O tema que nós vamos estudar nessas 13 semanas serão os princípios divinos em tempo de crise. E essa temática vai ter como base os textos bíblicos que falam sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nós vamos estar meditando sobre lições acerca dos livros de Esdras, Neemias e algumas partes do livro de Daniel. Começaremos com o livro de Daniel e depois falaremos sobre lições dentro do livro de Esdras e Neemias, que trata de um período de grande crise que Israel viveu e que, com a graça de Deus, Israel pôde superar todas aquelas adversidades. E eu tenho certeza que hoje não é diferente. Com a graça de Deus, nós, povo do Senhor, conseguiremos também vencer essas adversidades desse tempo presente. A nossa lição de número 1, o tema é: Daniel ora por um despertamento. Eu acredito que, mais do que nunca, nós, o povo de Deus, precisamos pedir a Deus um despertamento espiritual, não só para as nossas vidas, mas começando pelas nossas vidas, e também pela Igreja de Deus no Brasil e no mundo, porque com tudo aquilo que está acontecendo, a gente percebe que muitas pessoas foram tomadas pelo medo, e acima do medo foram tomadas pelo pânico. E quando o medo toma conta do coração do ser humano, o medo ele foi nos dado pelo próprio Deus como um instinto de preservação. Ele nos protege para que nós não façamos ou não passemos por situações que nós podemos evitar. Mas quando esse medo não é controlado, ele se torna pavor. Por isso que na Bíblia nós temos 365 vezes a expressão não temas. O próprio Deus sabe o quanto o medo ele é uma barreira para que nós sirvamos ao Senhor. Então, quando o medo se torna pânico, ele rouba a nossa fé e nós não conseguimos experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, a lição de hoje vai tratar sobre Daniel orando por um despertamento espiritual em Israel. E nós devemos pedir isso para Deus nesse tempo presente. O nosso textuário está na Carta Universal de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E a nossa verdade prática, que é esse princípio bíblico aplicado às nossas vidas, diz o seguinte: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então nós vamos ver como Daniel, através das suas orações, do seu clamor a Deus, ele influenciou, através das suas orações, uma mudança radical na história de Israel. Então, quando nós oramos, nós temos uma convicção que nós não estamos lançando palavras ao ar, mas nós estamos nos comunicando com Deus, e quando nós falamos com Deus com fé, Ele nos responde, Ele nos atende, e através de nos atender, situações mudam e são transformadas. A nossa leitura bíblica em classe está em Daniel capítulo 9, do versículo 1 ao 3, depois do capítulo 6, versículo 10, depois capítulo 2, versículo 17 ao 19, e também 5 versículos lá do livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Vou fazer aqui a leitura para os irmãos acompanharem, bem? Diz assim: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, na nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, e eu dirigi
o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e rogos e jejum, e pano e saco e cinza. Versículo 10 do capítulo 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças, e diante do seu Deus, e como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 2, versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Esdras capítulo 1, versículo 1 até o 5, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus, o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando os homens do seu lugar, o ajudarão, com prata, com ouro e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Por fim, versículo 5. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito para subirem a edificar está em Jerusalém. Amém? Vamos orar, irmãos, para que Deus venha falar conosco nesta noite. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua palavra. Pedimos que o Senhor venha ministrar nas nossas vidas o teu querer e a tua vontade, Pai. E da mesma maneira que o Senhor socorreu a Daniel, ó Pai querido, a nação de Israel e aquele remanescente fiel que foi levado para o cativeiro, mas trazido de volta para que se cumprisse a tua promessa, Pai. Assim faz conosco neste tempo. Da mesma maneira que o Senhor reconstruiu, ó Deus, da mesma maneira que o Senhor reavivou a fé e a esperança da nação judia, faz isso conosco neste tempo, Pai. Nós precisamos muito de Ti e clamamos ao Senhor nesta hora, pedindo para que o Senhor venha ajudar a nação brasileira a superar toda a crise, meu Deus querido, que esta pandemia trouxe. Traz para nós, meu Deus querido, esperança e fé e coragem, meu Deus querido, para que possamos superar todo o mal, ó Senhor querido, deste presente momento. Não só a nação brasileira, mas todas as demais nações, ó Pai. O teu povo clama e te pede, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos aqui entrar nos nossos comentários. Eu vou pedir aqui para os nossos irmãos nos ajudarem. A pastora ali vai ajudar lendo esse comentário de introdução aqui para a gente partir para os pontos. Amém? Os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia.
Glória a Deus. Queridos, quando nós analisamos a história de Israel, nós vemos que Deus sempre fez muitas promessas para esta nação, mas todas essas promessas estavam atreladas à obediência, a alguns princípios. E quando Deus tirou os caldeus, que eram os habitantes da região, da terra de Canaã, para onde Israel foi para possuir, Deus o fez por causa dos pecados que eles haviam cometido. Deus estava julgando aquele povo. E diz a palavra de Deus que uma das exortações do Senhor para Moisés, para ele transmitir à nação de Israel, era que eles não cometessem os mesmos erros que os caldeus cometeram. E diz a palavra do Senhor que infelizmente Israel entrou na terra da promessa, mas por não ter tirado todos os povos dali, e porque parte do coração de muitos deles ainda tinham saudade do Egito, eles acabaram tendo atitudes muito semelhantes àquelas que os babilônicos, que os caldeus, que todos aqueles povos pagãos daquela época tinham. E o que aconteceu? Deus, como tinha dito, se o povo fosse obediente a Ele, se voltasse a Ele, o povo prosperaria e habitaria na terra. Mas se o povo fosse desobediente e se afastasse de Deus, Deus permitiria que outras nações viriam até Israel e levariam o povo cativo. E assim aconteceu. 100 anos antes, Deus já tinha permitido que 10 tribos fossem levadas para o cativeiro na Síria. E agora apenas 2 tribos restavam, que eram Judá e Benjamim. E diz a palavra de Deus que essas 2 tribos também pecaram contra o Senhor, continuaram na idolatria por 100 anos e também foram levados cativos. E quando as levas de cativos foram sendo levadas para a Babilônia, sempre que um rei possuía uma terra, a primeira coisa que ele fazia era levar os seus líderes, já para quebrar a força daquela nação. E Daniel fazia parte dessa liderança, ainda muito jovem, mas ele foi levado para a Babilônia com cerca de 15 anos de idade, segundo os estudiosos da Bíblia. Mas o que me chama a atenção é que, segundo o pastor Orlando Boyer, e um livro muito interessante que ele tem, que é a Pequena Enciclopédia Bíblica, ele diz que esse homem viveu 88 anos, e ele viveu no meio de um povo muito pagão, extremamente idólatra, que eram os babilônicos. Mas mesmo dentro do meio desse povo tão idólatra, tão pagão, que não tinha nenhum respeito pelo Deus de Israel, esse homem não esqueceu das suas raízes, e ele não perdeu a sua comunhão com Deus. Então fica para nós já de cara essa lição, porque mesmo estando dentro de 3 impérios pagãos, idólatras, e na presença de homens que não temiam a Deus, ele conseguiu ser uma influência positiva na vida dessas nações, e ao mesmo tempo ele não abriu mão da sua fé. Então que cada um de nós, que vive rodeado muitas das vezes por tentações que tentam nos levar para longe de Deus, a gente não abra mão da nossa comunhão com Deus, e a gente persevere na fé, como Daniel fez dentro da Babilônia, no meio dos impérios pagãos. O nosso primeiro ponto aqui diz o seguinte: Daniel foi despertado para orar. Vamos ler? Ao ler o profeta Jeremias, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isto dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento, e ele escutará a oração dos justos. Daniel não se misturou com o paganismo, e vivia conforme a consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. 2. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir
de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam de vez em quando um culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. 3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho Belsassar estava na capital, na cidade de Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsassar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede, defronte do castiçal. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas está escrito: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus. Obrigado, Dani. Então, irmão, só para nós entendermos, o primeiro ponto fala que Daniel foi despertado para orar. Se você ler aqui o texto bíblico inicial que nós lemos, no capítulo 9, no versículo 2 de Daniel, diz: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Essa profecia está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 10. Então, enquanto ele lia as escrituras, Daniel, que tinha ido para o cativeiro bem no início desses 70 anos, ele entendeu pela profecia bíblica que o período de 70 anos de cativeiro tinha terminado. Então, quando ele estava lendo as escrituras, ele teve esse entendimento e ele começou a orar para que Deus trouxesse uma mudança na nação de Israel, para que eles pudessem voltar do cativeiro. Então aqui já fica uma lição muito grande para nós. Quando nós estamos meditando na palavra de Deus, nós temos insights, nós temos percepções, nós temos entendimentos que nós nunca teríamos de outra forma. Por isso que nós exortamos tanto os cristãos a lerem a Bíblia, a lerem a palavra de Deus. Quando você está lendo a palavra de Deus, Deus te revela coisas que você nunca saberia, senão através da palavra. E eu fico vendo que Daniel começou a orar, para que houvesse uma mudança, e algo acontecesse para que Israel, as tribos de Judá e Benjamim, que era o remanescente que existia nessa época, voltassem do cativeiro para Jerusalém, para a reconstrução dos muros da cidade e principalmente do templo. Aqui diz que ele começou a jejuar, a orar, e cobriu-se de saco de cinza, que era um hábito dos judeus, em sinal de humilhação, e ele fez isso com perseverança. Todas as vezes que nós oramos de forma perseverante diante de Deus, nós temos resposta do Senhor que nós nunca teríamos de outra maneira. Então aqui diz que Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, ou seja, para Daniel orar e ter uma vida consagrada não era algo que ele fazia só no momento de crise, mas era algo que ele tinha por hábito. Porque no capítulo 6, no versículo 10, diz que Daniel, quando soube de uma lei que foi criada para tentar destruir a sua vida, que foi uma cilada que fizeram para ele, que durante 30 dias ninguém podia pedir nada para alguém que não fosse para o rei. Isso era uma lei que foi criada para destruir a vida de Daniel, porque todo mundo sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz no capítulo 6, no versículo 10,
que ele foi orar como antes ele costumava fazer. Ou seja, Daniel não foi orar por causa da lei, Daniel não foi orar por causa da crise, Daniel foi orar porque era hábito para ele orar. Então existem algumas disciplinas cristãs que nós no século 21 precisamos aprender e colocar em prática. A oração é uma delas, que nos ajuda a superar as crises, as adversidades. Aqui diz mais que Daniel alcançou também, através da oração, um grande livramento, porque por ter quebrado essa lei, de durante 30 dias ele ter pedido algo que não fosse ao rei, a punição foi ele ser lançado dentro da cova dos leões. Mas Deus permitiu que ele descesse na cova, ou seja, Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus livrou Daniel na cova. É muito comum, às vezes, a gente que é cristão, passar por tribulações e aflições, e a Bíblia diz que isso, todas as pessoas que estão na face da terra estão sujeitas. Lá em Eclesiastes diz que aquilo que acontece com o ímpio, também acontece com o justo. Ou seja, da mesma maneira que o ímpio pode ficar enfermo, um cristão também pode. Da mesma maneira que o ímpio pode passar por tribulação, o cristão também pode. O diferencial é que Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele não estava sozinho. E eu e você também não estamos sozinhos no meio das tribulações que nós estamos enfrentando. O Senhor é conosco. Em terceiro, aqui dentro desse tópico, diz que, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Ou seja, as mudanças não foram obra do acaso. Primeiro, foram promessas de Deus. Segundo, vieram ao seu cumprimento por causa da oração daquele homem. Então que cada um de nós entenda, a Bíblia está repleta de promessas de Deus para a nossa vida, mas para que se torne uma realidade, nós precisamos viver os princípios da palavra, para que a gente possa experimentar estas promessas. Aqui diz que o rei Belsazar, ele deu um grande banquete, e nesse banquete ele mandou trazer os utensílios de Jerusalém, lá do templo, que foram trazidos há 70 anos atrás, na época do cativeiro. E no meio de uma festa pagã, de uma festa idólatra, de uma festa licenciosa, ele usou esses utensílios da casa de Deus para beber. Ele usou para as suas orgias, e Deus o puniu. A Bíblia diz que apareceu um dedo como de uma mão, escrevendo na parede algumas palavras, e as palavras eram Mene, Mene, Tekel, Parsim, e ninguém sabia dizer que palavras eram essas e que significado era esse. Trouxeram todos os sábios e inteligentes, e ninguém sabia dizer o que era. Diz a palavra de Deus que então se lembraram de Daniel. Queridos, o homem de Deus, aquele que é chamado pelo Senhor, Deus lembra dele, Deus não se esquece dele, e no momento certo, Deus pode promover você, Deus pode promover aquele que Ele quer. E assim Ele fez com Daniel. Diz a palavra de Deus que quando Daniel entrou, ele entendeu que aquelas palavras estavam escritas em aramaico, uma língua que os judeus usavam no cativeiro, mas que não era comum para aquela nação. Diz a palavra de Deus que essas palavras, elas tinham um significado. Elas significavam o seguinte: contou, pesou e dividiu. Era o significado dessas três palavras. E diz a palavra de Deus que Daniel deu a interpretação. Ele diz assim: olha, Deus colocou você na balança, Deus dividiu o seu reino, você foi achado em falta, e o seu reino vai ser passado para outra pessoa. E diz a palavra de Deus que assim aconteceu. A nação da Babilônia, durante 70 anos, ela foi imbatível. Ninguém conseguia entrar na Babilônia. Mas o rei Ciro, ele teve uma luz para entrar dentro da Babilônia. Deus deu ele a sabedoria. Ele desviou um rio que passava dentro da cidade. E diz a história que ele entrou na Babilônia a pés enxutos. E naquela madrugada ele tomou, junto com o rei dos medos e dos persas, foi uma união de duas nações, eles tomaram a Babilônia. E ali Deus começou a cumprir as suas promessas, porque com a queda da Babilônia, Israel teve a liberdade de voltar do cativeiro para Jerusalém. Mas tudo isso começou com duas coisas. Primeiro, uma promessa de Deus muito firme são as promessas. E segundo, se cumpriu porque alguém estava orando.
Vamos para o segundo tópico: a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. A Bíblia relata que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me carregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Queima entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é Judá, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. 2. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. A. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. B. Receberam a permissão para reedificar o templo. C. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. D. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Obrigado, Daísa. Então, o que nós percebemos aqui, irmãos? Nesse segundo tópico aqui, nós vemos que a resposta às orações de Daniel foram infinitamente além daquilo que ele pedia ou pensava. E Paulo falou sobre isso lá em Efésios 3 e 20. Então, quando nós oramos colocando a nossa pequena fé em prática. E Deus, Ele é aquele que é poderoso para responder infinitamente mais além daquilo que a gente pede ou além daquilo que a gente pensa. Então, Daniel, lendo a palavra de Deus, ele compreendeu que o período de 70 anos de cativeiro tinha encerrado. Então, ele começou a pedir a Deus que, de alguma maneira, porque ele não via condições para aquilo, ele sabia que a Babilônia era muito poderosa e que eles eram invencíveis naquela época, a ponto de não ter nação no mundo que pudesse fazer frente a eles. Mas diz a palavra de Deus que quando Deus Ele quer, Ele cumpre. A Bíblia diz: a mão do Senhor está estendida, quem pois a fará voltar? O Senhor determinou, quem pois invalidará? A própria Bíblia Sagrada ainda diz através de Moisés que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Ou seja, Deus fez uma promessa, que depois de 70 anos Israel voltaria do cativeiro, e ali Ele criou as condições para isso. Com a queda do Império Babilônico, o rei Ciro se tornou o líder daquela nação, junto com o rei Dário, um pela Síria, um pelos persas e o outro pelos medos. E ali aquelas duas nações começaram a reinar na terra. E diz a palavra de Deus que Ciro foi chamado pelo nome muitos anos antes dele nascer, numa profecia do profeta Isaías, que Deus levantaria um homem com o nome de Ciro, que ele chamou de meu servo. Meu servo por quê? Mesmo sendo um rei pagão, ele usaria Ciro para libertar a nação de Israel. Então nosso Deus é poderoso, irmãos. Tudo que nós estamos vivendo é tudo por permissão dele. Nós sabemos que o nosso Deus, ele tem tudo no seu controle, e muitas coisas acontecem às vezes com a raça humana e a gente não entende, mas Deus sabe o porquê de todas as coisas. Aqui diz a palavra de Deus que para que se cumprisse a palavra de Deus, o povo de Israel começou a voltar do cativeiro, e o que Daniel pediu, ele recebeu muito mais. Aqui diz que todos os líderes foram liberados
para voltar e ajudar, caso quisessem. Isso está lá em Esdras capítulo 1, versículo 3. Segundo, eles receberam permissão para reedificar o templo. Você pode ler lá na Bíblia, o livro de Esdras e Neemias. Eles vão tratar da restauração do culto, da adoração, da nação, dos muros de Jerusalém e do templo. São as 5 características da reconstrução que Deus deu para Israel na sua volta. Isso tudo com a permissão expressa do rei. Ou seja, aquilo que há alguns dias era impossível, porque os babilônicos, que eram os imperadores mundiais, agora se tornou uma realidade. Terceiro, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Ou seja, quando Daniel, quando Esdras, Neemias, Zorobabel e Josué, que foram os 4 reconstrutores, eles voltaram para liderar a reconstrução da cidade, ainda foi dado a eles o direito de usar dos impostos que eram pagos para a Babilônia, agora para os medos e persas, usar esses impostos para a reconstrução da cidade. Isso foi um grande milagre, porque até outro dia eles não podiam nem ir na cidade. Agora eles tinham o direito de reconstruir, e com o dinheiro dos impostos que eles tinham que mandar lá para o império. E por último, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, que era um dos líderes da reforma, que foi nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Está lá em Esdras capítulo 1, versículo 7. Se há alguns dias os utensílios foram usados numa festa pagã, para envergonhar o nome de Deus, numa festa licenciosa, aonde o rei Belsazar teve o seu reino cortado e tirado dele, agora Deus usava esse outro rei para liberar que todos os utensílios da casa de Deus fossem levados de volta para Jerusalém. Olha que mudança de quadro, através de uma promessa e através da oração do povo de Deus. Então, que nessa noite fique para nós essa lição. Deus tem promessa para as nossas vidas, nos apeguemos a isso. E segundo, que oremos ao Senhor, para que essas promessas se tornem uma realidade na nossa vida, mediante aquilo que Ele deseja. Terceiro e último tópico, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor, o espírito do rei. Talvez por meio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus, e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração, e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Ciro passou a ver a Deus como Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando encontrou Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem é, Senhor? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. B. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor, guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. 2. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Obrigado, Nisa. Então, o que nós notamos aqui, queridos? O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Todas as vezes que Deus desperta o coração de alguém, tem duas coisas aqui interessantes. Primeiro, Ele desperta para mudança. Ele desperta para uma mudança de comportamento, de atitude, de mente, de reações. E segundo, Ele usa alguém.
No caso aqui, o homem que foi usado por Deus para esse grande despertamento chama-se Daniel, em primeira instância, mas também depois Deus usou outros. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que Neemias, quando soube o que estava acontecendo em Jerusalém, ele também foi um daqueles que orou e depois se disponibilizou para ir fazer a grande diferença lá em Jerusalém, reconstruindo seus muros em apenas 52 dias. Então, o que nós entendemos aqui? Deus quer agir na terra, mas Ele precisa de alguém, e de alguém que esteja o quê? Disponível. Já muitas vezes aqui eu vi o missionário Isaías pregando, e ele dizendo que Deus não usa o mais sábio, Deus não usa o mais inteligente, Deus não usa aquele que tem mais dons, Deus não usa o mais forte, Deus usa os disponíveis. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise mundial, não é uma crise local, é uma crise mundial, sabe que Deus vai usar? Deus vai usar quem se disponibilizar, não é verdade? Então, que nós digamos, como disse Isaías lá no capítulo 6, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque esses dias eu falava com a Clécia sobre isso, né, Clécia? Ela estava me perguntando sobre a questão de fazer a vontade de Deus. Eu disse para ela o seguinte: sempre que Deus quiser que a gente faça algo, Ele vai providenciar as oportunidades. Porque a Bíblia diz através do apóstolo Paulo que Deus opera tanto no querer quanto no efetuar. Então, para que a vontade dele se cumpra, Ele vai despertar o coração de alguém, como Ele fez com Daniel. Mas é necessário que essa pessoa aceite esse despertamento, porque o Deus da Bíblia, Ele é o Deus do livre-arbítrio. Ele deu liberdade para o homem escolher fazer a vontade dele ou não, e depois arcar com as consequências, não é verdade? Então, aqui no texto, aqui na nossa lição, foi citado 3 homens que foram despertados por Deus e que passaram por uma grande mudança e que foram também um canal de mudança na vida de outros. O comentarista, o pastor Douglas Batista, ou melhor, o pastor Eurico Bernstein, Douglas Batista era da outra lição, ele citou Ciro, que foi usado aqui. Depois ele citou Saulo, que se tornou o maior apóstolo evangelista de todos os tempos. E depois ele citou Zaqueu, que de um publicano defraudador, que tirava dos outros, que roubava os seus irmãos, ele se tornou um homem do coração transformado, porque ele quis devolver para os outros se ele tivesse retirado alguma coisa de alguém. Então nós vemos que todas as vezes que há um despertamento, há uma transformação. Mas para Deus transformar alguém, Ele vai usar uma outra pessoa. Então que eu e você seja esse instrumento de Deus para despertar outras vidas também, para que a vontade de Deus se cumpra. Aqui diz no último subtópico: o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais, ou seja, o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. E cada despertamento traz bênçãos para o coração daquele que crê. Então acredite nisso. Nós somos um canal da bênção de Deus. A Bíblia fala que quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, uma das coisas que Deus disse para ele é: eu vou te abençoar. Mas ele também disse: tu serás uma bênção. Então, quando Deus deposita algo em nós, não é só para nos abençoar, é para que a gente se torne uma bênção na vida de alguém. Nossa conclusão aqui: que a gente possa meditar em tudo aquilo que nós temos aprendido do Senhor, porque Deus tem coisas grandes a fazer na nossa vida, amém? Vamos aqui orar para encerrar essa temática, mas que a gente guarde isso no nosso coração. O Deus da Bíblia é aquele que quer nos despertar para orar, é aquele que quer responder às nossas orações quando nós oramos, e é aquele que quer trazer resultado desse despertamento, certo? Proveniente dele para mudar a vida de muitas outras pessoas, amém? Eu convido você a estar em pé, nós vamos orar. Na próxima sexta-feira, como eu já disse, nós retomamos os nossos cultos aqui na igreja. Vamos continuar transmitindo para aquelas pessoas que são do grupo de risco, que não podem estar aqui conosco, mas que lá no lar deles, eles possam ser abençoados. E eu tenho certeza que essa fase vai passar, e em breve estaremos todos juntos aqui,
adorando e servindo ao Senhor. Amém? Vamos agradecer. Quero convidar aqui o missionário Isaías para fazer essa oração e despedir a igreja aí com a bênção apostólica. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, ó Deus querido, Deus maravilhoso, e te agradeço nesse momento, ó Pai, por esta palavra, ó Senhor, que vem nos orientar, Pai, para dar direção, para que possamos juntos glorificar o Teu nome. Obrigado pela vida do Teu Filho, ó Pai, que tem se dedicado, se empenhado, e nos ensinar, ó Deus maravilhoso. Continua usando o Teu Filho, abençoando a Tua igreja, Pai. Abençoando também aqueles que estão ouvindo essa live, Senhor. Toque em seus corações, ó Pai querido. Renova, restaura as suas forças, ó Deus. Eu te peço nesta noite, Senhor maravilhoso. Agora leva-nos em paz e segurança para os nossos lares, ó Deus. É o que eu te peço nesta noite, Pai. E te agradeço, no nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja, desde agora para sempre. Todos digam amém.